Boa noite a todos. Eu agradeço a presença e a colaboração de todos aí nesse trabalho. O Luiz Piscini, que nos convidou, e a gente está vivendo essa problemática toda. E isso é muito bom para que eu possa divulgar o que a gente está vivendo na Secretaria e também as coisas boas que estão acontecendo na cidade, e, ao mesmo tempo, juntar isso com todas as angústias desse desenvolvimento, desse grande desenvolvimento. Por isso que a gente colocou aqui as questões urbanas do município, né? E a dinâmica de aprovação de projetos, para a gente conseguir chegar no feijão com arroz da questão do dia a dia nosso dentro da Secretaria de Planejamento, Desenvolvimento e Meio Ambiente. Nós temos 5 diretorias, né? Uma cuida da floresta, e as outras estão trabalhando dentro da Secretaria, tratando da gestão territorial, né, do espaçamento urbano, como é que a gente vai trabalhar isso, né? E tem a diretoria de informação, depois tem a de resíduos sólidos, que a gente mexe com o lixo, né? Então, toda a questão do lixo de Rio Claro, do aterro e a coleta também está com a Secretaria do Planejamento, Desenvolvimento e Meio Ambiente. E a Diretoria de Meio Ambiente. Essa colocação do currículo é um pouco para provocar que a gente, essa diversidade, às vezes, é um pouco complicada para a gente, mas, às vezes, ela ajuda, essa diversidade de atividades, porque faz com que a gente tenha também um horizonte um pouco mais largo e possa fazer essa discussão. Bom, vamos direto num assunto que é mais importante. Primeiro, nós estamos vivendo um grande desenvolvimento da cidade, não é? E isso traz assim, um ânimo bom para a gente, mas também traz muito problema, não é? Então, claro que a gente quer esse desenvolvimento, a gente já foi buscar, essa administração já foi buscar cerca de 300 milhões em verba do governo federal, coisa que há muito tempo não acontecia na cidade, não é? A cidade estava muito, vamos dizer assim, parada, e, de repente, a coisa cresceu. E o desenvolvimento do país também gera os seus reflexos aqui dentro, né? O crescimento, está aqui o Agnello, a habitação, com tudo, não é? Nesse momento histórico aqui, não é? Tanto que a gente também precisa aprender a conviver com a lei de responsabilidade fiscal. Para vocês terem uma ideia, nós levamos 10 meses para liberar o fundo de participação do município aqui em Rio Claro, diante das dívidas que nós tínhamos, né? Então, só conseguimos fazer essa liberação em outubro de 2009. Então, realmente, você pegar uma prefeitura assim não é fácil, né? A gente vinha de um crescendo e, de repente, a gente teve uma estagnação, e agora retomou, e também alavancado por todas as políticas nacionais do que vem acontecendo. Na área do meio ambiente, a gente também teve uma porção de novidades, né? Recuperamos a floresta em parte, né? Quer dizer, o acesso à floresta, agora nós temos que recuperar os prédios e tudo mais, e tudo isso é vida urbana, né? Tudo isso faz parte da nossa problemática urbana, tudo que a gente vai querer fazer e para que a cidade se desenvolva e todos possam participar, não é? Bom, para passar um pouco da angústia, em primeiro lugar, eu preciso fazer uma introdução aqui, histórica, da legislação que a gente é obrigado a seguir, não é? Porque, eu não sei, assim, a heterogeneidade, pode ser que tenha gente que nunca tratou desses assuntos, né? E, então, é bom que eu faça um apanhado rápido dessa legislação para ver o que a gente, como que a gente apanha no dia a dia, né? Então, eu vou começar aqui, passar um pouquinho esse tema, e eu vou começar aqui pela lei federal 10.257, que é o Estatuto da Cidade. Todo mundo conhece. O Estatuto da Cidade, o que foi isso? O que é isso, né? O Estatuto da Cidade, ele muda muita coisa no nosso país a partir da eleição da Constituição de 88. Ele foi em 2001 aprovado, não é? Então, ele tem uma trajetória muito grande. Esse Estatuto da Cidade ficou mais de 11 anos na Assembleia discutindo e tudo mais, porque realmente o tema da terra, o tema da urbanização é polêmico e muito polêmico, né? Então, tem alguns destaques, eu vou tentar passar meio rápido, né?
para a gente entrar numa outra questão depois. Então, na execução da política urbana, ó, só esse termo já faz a gente pensar que tem política para se desenvolver, não é? Então, ele estabelece normas de ordem pública, interesse social, uso da propriedade urbana, em função do bem coletivo, da segurança, bem-estar dos cidadãos e equilíbrio ambiental. Então, quando a gente pega todo esse universo, fala, puxa, mas isso está muito longe da gente. Mas não está longe, não. Parece que a lei é uma coisa absurda, mas não é. Né? A gente vai vendo. A política urbana, né, ela tem que desenvolver as funções sociais da cidade e da propriedade urbana. As características mudaram. Hoje prevalece a função social da propriedade, não é? E não a função particular da propriedade. Então, isso é uma mudança de conceito muito profundo. Como aplicar isso? Não é fácil. Mas isso está baseado no artigo 182 da Constituição e 183. A lei do Estatuto da Cidade, ela vem regulamentar o artigo 182 e 183, né? Que fala de ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes. E, como instrumento, tem o plano diretor, aprovado pela Câmara Municipal. Então, nós vamos chegar lá no plano diretor, né? E ainda tem lá, a propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expresso no plano diretor. Então, está jogando para nós o plano diretor como uma peça fundamental, né? E é ele que nós estamos revendo agora, já vou falar sobre isso, né? Mas isso tudo porque na Constituição de 88 foi a primeira vez que o município passou a ser um ente federativo, tá? Depois tem mais novidades lá na Constituição. Mas o município não era um ente da federação. Em 88 passou a ser. Então você tem uma ênfase muito grande no federal e no municipal, né? Então jogou para o municipal a ordenação do espaço, né? Sem, obviamente, ferir as leis federais. Mas trabalhou com a questão do plano diretor como um instrumento fundamental de ordenação do espaço urbano e da vida das pessoas, né? Então, é nele que nós vamos ter que pensar, tá? Então, ainda na Constituição, né, é facultado ao poder público municipal, olha lá, específica para a área incluída no plano diretor, todo eu vou passar rápido para não ter que ler tudo, né? O parcelamento e edificação compulsória é um instrumento, veja lá, está na Constituição. Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana progressivo no tempo, está lá na Constituição, tá? Desapropriação com pagamento mediante título da dívida, está lá na Constituição. Então, o Estatuto da Cidade tenta regulamentar isso. E nós, como ente da federação, vamos ter que regulamentar a nível municipal, tá? Esse é o quadro geral que nós estamos vivendo, né? Então, isso não é novo. Isso é de 88, depois 2001, né? E outras leis correlatas que vieram posterior, né? Agora nós temos a lei do lixo, tem do saneamento básico, tudo de 2007, 2010, né? Nós temos a lei de resíduos sólidos, que agora é fresquinha, está em 2010, e nós vamos ter que cumprir, né? Então está aí. Mas voltando na questão nossa, que é mais da questão urbana, né? Então, uma das coisas que nós entendemos aqui como objetivo, olha lá, o direito a cidades sustentáveis, né? Veja que por trás disso está a questão da água, né? Veja lá, gestão democrática. O que é a questão da gestão democrática? Por isso que a gente fala dos conselhos. Quando a gente não pode juntar todo mundo, a gente pelo menos faz através dos conselhos. Então, incentivar os conselhos municipais é fazer a gestão democrática, fazer todo mundo pensar. E eu sempre repito que o coletivo é mais importante do que o individual. É muito mais rico o coletivo do que o individual. Ninguém é dono da verdade, ninguém aqui é dono da verdade. Se a gente conseguir discutir todo o problema, o coletivo fica sempre muito mais rico, né? Mas a gestão democrática também implica em audiência pública. Então, todas essas leis, principais leis, têm que ser aprovadas em audiência pública. Nós temos que conversar com o povo, nós temos que conversar com as entidades, nós temos que conversar com todo mundo para chegar numa conclusão de como vai ser isso, né? Coisa que não acontecia, né? Quando fala da função social da propriedade e da natureza, do desenvolvimento sustentável, nós vamos ver um conceito muito importante aqui.
Aqui, outra coisa que traz de novidade, cooperação entre os governos, a iniciativa privada, os demais setores da sociedade. Então, tem que todo mundo participar. Inclusive, essa coisa da PPP é um instrumento legal, um instrumento muito interessante, né? E a participação das entidades privadas no planejamento, no desenvolvimento da cidade, em tudo isso, né? Então, vamos rapidinho, né? Aqui deve ter... Quando a gente fala lá, a gente tem que voltar um pouquinho na Constituição. Vamos voltar novamente. Esse artigo, ele é fantástico, né? De mudança, tá? Então, olha lá. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial a sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público, à coletividade, o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Esse artigo da Constituição é um dos mais importantes que nós temos. Por quê? Até aquele período da Revolução, até aquela coisa até chegar na Constituição Cidadã de 88, que o povo foi para a rua, e que os sindicatos saíram para a rua, e que todo mundo fez, depois os partidos se apropriaram desse movimento, e nós temos o nosso grande destaque nesse acontecimento, Ulisses Guimarães, né? Que falou da Constituição Cidadã, tudo. Aqui, olha, é importante a gente notar aqui, isso, todos têm direito. Antes, a natureza era tratada como? Quanto mais explorar a natureza, mais inteligente você era, mais desenvolvimento você tinha. Agora mudou. A natureza não é mais para ser explorada como era. Mudou o conceito. Então, isso vai refletir em tudo, não é? A natureza, você tem não é mais um dever de explorar a natureza, você tem um direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Isso tem consequência na prática. Por quê? Porque a gente pode não tá enxergando, mas o promotor está enxergando. Aquele que está numa entidade específica do assunto está enxergando. Então, quando a gente vai fazer uma ocupação de terra, isso aqui está por trás, né? Nós temos que pensar como é que vai ser aqui para as futuras gerações. Que cidade que nós queremos? Nós sabemos que a água está acabando. Nós temos muito pouca água, né? Tem setores do estado de São Paulo que tem menos água potável do que sertão do Nordeste, né? Por quê? Por causa da quantidade de gente, da dificuldade que você tem em tratar e tudo isso. É isso, Dona Lúcia? É isso mesmo. Então, a água é um problema sério. Nós estamos numa bacia importantíssima, que é do Corumbataí. Estamos no meio do Ribeirão Claro. Você pega o mapa de Rio Claro, você vai ver que depois aparece, nós estamos no meio do Ribeirão Claro e do Corumbataí. E Piracicaba bebe água do Corumbataí. Olha a responsabilidade que nós temos. Nós temos um rio que passa dentro do Bom Sucesso, do Jardim Bom Sucesso, né? Que é o Corumbataí. Nós temos outro rio que veio por aqui, que felizmente agora foi um pouco mais cuidado, né? Com a questão da inauguração de uma estação de tratamento de esgoto. Todo mundo sabe que se não tem um TAC com o promotor para fazer o tratamento de esgoto, e nós já estamos devendo para isso, porque nós não cumprimos o prazo, que era 2007, quando o Cláudio Mauro entrou com uma ação lá atrás, né? E depois, antes de ser prefeito, depois veio a ser prefeito, continuou o tratamento de esgoto que o Azil tinha começado, né? Fez um pouquinho, depois o Cláudio fez mais 30%, não se aprovaria loteamento. Para você aprovar o loteamento, você tem que ter esses equipamentos urbanos. É que tem um TAC aí, tem uma ação que correu, nós perdemos, estamos pagando multa, não cobraram ainda, mas vão cobrar, porque era para a gente ter feito 100% de tratamento de esgoto em 2007, não conseguimos, né? E ainda vai faltar a maior bacia nossa, que é a bacia aqui do Córrego da Servidão, que vai ter que tratar quase 50%. Essa estação de tratamento de esgoto vai custar mais de 70 milhões. Tá? Então, nós fizemos agora do Conduta, que já devia ter sido entregue há mais de 2 anos atrás. Não é? Então, sem isso, a gente não poderia aprovar loteamentos, ou teria que fazer o tratamento de cada loteamento. Né? Mas existe um TAC aí, correndo, e ninguém vai parar a cidade por causa disso. Mas ficamos com esse ônus nas costas. Tudo por quê? Agora, todo mundo tem um direito. Se as pessoas têm um direito, podem reivindicar o direito.
Então, se perceber que a gente está lá como agente público prejudicando a natureza, nós podemos ser punidos. E o Ministério Público tem razão em nos fiscalizar. O Ministério Público fiscaliza o Poder Executivo a cumprir a lei. Por isso que a gente apanha todo dia quando a lei é mal feita, né? Então, a gente não tem uma lei muito clara aqui na cidade, tivemos problemas, já vou contar rapidamente. Então, nós estamos apanhando todo dia, porque a gente não pode fazer a cidade parar, não pode parar, mas tem que modificar essas leis. E não é fácil modificar uma lei que você depende de todo mundo, que você depende dos conselhos, que você depende da Câmara, que você depende de tudo isso, né? Mas vamos em frente, então. Bom, vamos voltar lá no Estatuto da Cidade, rapidinho, né? O planejamento do desenvolvimento das cidades, a distribuição espacial da população, tudo isso. Tá? Oferta de equipamentos urbanos, são instrumentos das diretrizes dos instrumentos que a gente pode aplicar. Oferta de equipamentos urbanos e comunitários, transporte, serviços públicos. Nós temos que pensar em tudo isso, né, que está no Estatuto da Cidade. Ordenação e controle do uso do solo, olha lá como é importante, né? A gente tem que pensar na adequação dos imóveis, a proximidade dos usos compatíveis, como eu acabei de falar, a estação de tratamento de esgoto, como uma porção de coisas que envolve escola, transporte, tudo isso. O parcelamento do solo, a edificação e usos excessivos e inadequados. Como é que é a questão da densidade? Que cidade que nós queremos? Como é que nós vamos fazer isso, né? Então, vou passar em frente, senão a gente vai ficar muito em cima disso. Isso daí vocês podem entrar na internet, pega a lei lá, dá uma lidinha na lei do Estatuto da Cidade, porque ela está influenciando a nossa vida, né? Integração e complementaridade entre as atividades urbanas e rurais, né? Hoje o meio rural faz parte do planejamento urbano, nós temos que, do planejamento da cidade, né, junto com o planejamento urbano, né? Acabamos de falar aqui sobre loteamentos que querem ser feitos na área rural, nosso plano diretor não permite e tudo mais, né? Então, nós temos que pensar nisso, pensar no perímetro, para onde nós vamos, como é que nós vamos crescer. Nós precisamos ir para lá? Não precisamos? Vamos ver o que é uma área de expansão. A área de expansão é onde a gente consegue chegar com a infraestrutura, ou qualquer área em torno do perímetro é área de expansão. O que é a área de expansão para um planejamento de 5 anos, que o plano diretor estabelece, né? Então, veja que o plano diretor ele vai acabar sendo a lei principal da cidade, né? Adoção de padrões de consumo. Bom, aí já começa o Estatuto da Cidade a entrar em vários assuntos, né? Que não é só a questão do solo. Então, por isso, eu só destaquei aí, e vamos em frente, senão a gente não consegue mostrar tudo. Adequação aos instrumentos da política econômica, tributária e financeira, dos gastos públicos, aos objetivos do desenvolvimento urbano. Então, é isso que a gente tem que pensar quando a gente pensa também nos gastos nossos, né, da prefeitura. A prefeitura mal sobrevive com o dinheiro próprio, né? Quer dizer, ela não pode, ela tem dinheiro para sobreviver com os gastos que ela tem. Se a gente não fosse buscar esse dinheiro no governo federal, pouco dinheiro a gente teria para investir. E vocês viram que tem muita coisa acontecendo na cidade. Isso valoriza o quê? Valoriza a terra, valoriza áreas urbanas. Quando você faz uma ponte lá como aquela lá do Inocop, né? Quando você faz uma passagem de água daquela do Inocop, aquilo valoriza tremendamente a região. Quando você faz o fórum lá naquela área lá da Unesp, você modifica todo um espaço da cidade. Eu convido a vocês a ver aquele prédio lá e imaginar aquele prédio dentro do distrito industrial onde foi dado. Não cabe, gente, aquilo não tinha cabimento. Vamos ver o prédio do fórum, é uma grande obra. Vai ver a terraplanagem que está sendo feito lá, é um negócio, vai mudar tudo. E nós estamos com o dinheiro na mão para fazer a avenida, que vai ser uma avenida que passa em frente ao fórum, né, que vai resolver aquele problema da Unesp. Porque até hoje a Unesp também não teve o título da terra. Nós estamos tirando o título da terra agora. Está lá no gabinete do governador para poder mandar para a Assembleia Legislativa, porque até hoje, né, nós não temos o título da terra da Unesp. Começou no governo do Cláudio Mauro resolvendo o problema, quando tinha uma dívida de 60 milhões, e numa negociação que ele fez, nós conseguimos gastar 1 milhão só, e transferir para o governo do Estado. Senão nós teríamos um precatório barrando todos os outros precatórios de 60 milhões na época. Conseguimos fazer essa negociação em 2004. E agora estamos continuando nesse governo, então a Unesp vai ter pela primeira vez o documento da terra dentro do seu CNPJ.
Parece incrível, mas é isso que aconteceu. Porque nós nunca pagamos as desapropriações da FEPASA. Tá? Então, nós nunca pagamos, por isso o São Miguel, que hoje é Oreste Armando Giovanni, não tem documento. Mais de 400, 500 casas lá, não tem documento, o que é crime. A Lei 6766, que trata do parcelamento do solo urbano, deixa claríssimo isso no artigo 25. Não pode nem fazer propaganda quando o loteamento não está regularizado e registrado no cartório. Agora, você imagina o que foi o pé no chão e o transtorno que foi. Sem um documento, sem uma aprovação. Isso feito pelo poder público, hein? Imagina os outros que vieram. Sem regulamentação. Nós temos alguns aí. E isso causa um problema seríssimo para as pessoas, né? Então, quando você fala em direito, quando fala isso, tem que pensar nessas coisas. Ninguém quer que a cidade pare, mas tem que fazer a coisa dentro da regulamentação. Senão, você causa um problema para um tempão. Quando nós pegamos a comissão de regularização do parcelamento do solo, o Parque São Jorge fazia 28 anos que não tinha documento. O Santa Elisa fazia 21, que a gente regularizou o Santa Elisa. Lá do lado da UIRPO, aquele Vila Verde, também não estava regularizado. O Jardim Novo 1, Novo 2, eu fui buscar o cara lá em Ribeirão Preto. O cara falou para mim assim, olha, aquilo lá é minha poupança. Falei, cara, como poupança? Você tinha 2 anos para terminar as obras. Como poupança? Você tinha que estar na cadeia. Aí eu trouxe ele aqui, fizemos o que hoje se chama Terra Nova. Mas não era o Terra Nova não é um loteamento. O Terra Nova é um projeto dentro do loteamento Jardim Novo 1 e Jardim Novo 2. Depois vai passar um mapinha aqui, vocês vão ver aonde estão esses loteamentos. Vocês vão pensar comigo o que foi na década de 80. Mas vamos em frente. Audiência do poder público, municipal e da população interessada, olha lá, tá vendo? Tudo isso tem que fazer. Regularização fundiária, urbanização de áreas ocupadas. Teve que fazer um projeto federal para regularizar áreas. Não é? Isso foi um tema muito debatido no final da década de 90, né? Como regularizar as ocupações irregulares, porque como nunca tinha tido um plano adequado de habitação no país, né? O que aconteceu? Muitas ocupações, né? Muitas ocupações irregulares, tanto em áreas não regularizadas ou particulares invadidas, como em áreas de proteção ambiental. Então, teve que fazer um monte de ações e mudar a legislação para regularizar essas áreas, né? Porque não podia tirar as pessoas dali, né? Como é que você vai tirar lá da beira do Guarapiranga aquele povo lá? Não tem condição. Como é que você vai tirar de um morro do Rio, do Morro do Alemão, onde tem 200 mil habitantes? Ou 1 milhão, se juntar tudo, né? Você não consegue tirar, por falta de uma política habitacional adequada no passado. Então, isso vai estar sendo agora consertado paulatinamente, tanto que hoje nós estamos num boom aí de habitação, né? E todo mundo querendo fazer habitação, e todo mundo precisando de habitação também, né? Para resolver o problema de morar bem, né? Porque morar bem significa saúde melhor, significa uma porção de avanços na vida das pessoas, né? Morar bem não significa simplesmente, vou dar uma casinha para você morrer dentro dela. Não, morar bem significa outra qualidade de vida, não é? Então, isso que é o plano que gerou todo esse incentivo aos projetos hoje do Minha Casa Minha Vida e tudo mais, e todos esses projetos. Mas vamos em frente. Simplificação da legislação do parcelamento do solo, uso e ocupação, isso a gente está tentando já há muito tempo. A gente vai tratar aqui um pouquinho rapidamente de um assunto que é, não precisa fazer aquele monte de folha, de papel, tal para a gente discutir o planejamento, para a gente discutir o loteamento. Bastou o plano altimétrico, isso está no nosso plano diretor de 92. Aliás, vou fazer um destaque aqui, nós somos uma cidade adiantada nesse ponto, né? Infelizmente, muitas coisas não foram cumpridas, mas nós somos adiantados. Por quê? O Estatuto da Cidade obrigou as cidades maiores de 20 mil habitantes a ter o plano diretor. Isso em 2001, obrigou. Aí o governo do Estado também baixou uma outra lei obrigando a todos, não é só aos maiores de 20 mil metros. Todas as cidades do Estado de São Paulo são obrigados, a partir de 2001, a ter o seu plano diretor. Nós tínhamos isso em 92, no governo do Assil Brocchini, ele fez o plano diretor.
Isso foi um avanço para a cidade enorme, né? Então, muita coisa, em termos de legislação, poderia ter sido até melhorada, né? Infelizmente, não se fez, né? Apesar da gente pedir, não se fez uma revisão correta do plano diretor, porque o plano diretor ele tem que bolar a cidade para um determinado tempo, e logicamente, que se a realidade muda, você tem que mudar o plano diretor. Então, normalmente, o plano diretor é de 5 em 5 anos. Aqui fixou 10, mas de 5 em 5 anos, a cidade mudou muito. Então, você tem que renovar o plano diretor, refazer o plano diretor, rever, né? Na realidade, é rever o plano diretor, e não simplesmente modificar ou esquecer, né? Nós temos que rever. Então, muita coisa no plano de 92 tinha que ter sido revisto, e não foi remendado. Aí chegou esse de 2007, né? Que, na realidade, em vez de fazer uma revisão naqueles conceitos que já estavam no plano diretor, acabou fazendo quase que um outro plano diretor. Aí gerou uma confusão na nossa cabeça, porque você pega uma terminologia completamente diferente. Mudou muita coisa nesse plano de 2007. E teve um problema, porque você não faz um plano diretor sem lei de zoneamento e lei de parcelamento. E não foi aprovada a lei de zoneamento e de parcelamento. Só um ano depois isso foi mandado para a Câmara, né? E a Câmara, já era fim de governo, devolveu. Então, o Duo Altimari assumiu, começamos uma discussão, né? Como tinha havido uma discussão muito grande do CDU com o pessoal que fez o plano diretor, né? Havia um impasse dessas mudanças, e como fazer a lei de zoneamento, e estudando o projeto da lei de zoneamento, a gente via que muita coisa era inaplicável. Aí começou-se uma nova revisão do plano diretor. E não revogou as leis a lei do parcelamento e a lei do zoneamento. Aí nós ficamos com a bucha na mão, né? Porque aí que vieram todos os conflitos que quem está lá, quem está em contato com a gente está vivendo, né? Então nós temos que rever agora. Nós temos esse final de ano aqui que a gente poderia fazer tudo isso. E quem quiser participar, é só entrar em contato. O pessoal está se reunindo toda segunda-feira. O Cresce tem 2 representantes na mesa, é muito importante. Lá tem do CREA, da Associação dos Engenheiros, da Unesp, da Secretaria e tudo mais, fazem parte do Conselho de Desenvolvimento Urbano. É um dos conselhos democráticos da nossa cidade. Assim como tem o da saúde, como tem o da assistência social, como tem o do meio ambiente, que é o CONDEMA, todos funcionando atualmente, né? Todos funcionando, habitação e tudo mais, né? Então, esses são elementos que a gente tem para a sociedade discutir para onde a gente quer caminhar com essa sociedade sadia aí, né? Então, um trabalho que a gente fez na época, eu lembro que as pessoas chegavam aqui e só tinham a lei do parcelamento. A lei do parcelamento do solo, que é a 2493 e 92, no seu artigo 17, ela fala o seguinte: quando você vai fazer um loteamento, um desmembramento, um desdobro, você leva ali, principalmente o loteamento e o desmembramento. Basta você levar uma planta do plano altimétrico, citar ali as nascentes, citar a mata, citar tudo que tem ali, e vir discutir. Você entra com isso, faz o requerimento com a matrícula da área, em nome do proprietário, né? E vem para discutir. Olha, aqui eu quero fazer um loteamento, eu quero fazer um condomínio, eu quero fazer alguma coisa. Então, é em cima disso que a prefeitura deveria, e isso seria o caminho normal, a prefeitura fixaria ali, naquela planta, a área institucional, a área verde, o sistema viário, e devolveria isso para a pessoa montar o seu loteamento em cima daquilo. Isso é o normal. Só que não se fazia isso, já chegava pronto. Vá! Aí a gente discutia o que já estava pronto. Né? Isso que acontece no dia a dia. Então, essa prática foi ficando. Né? Então, agora na revisão, quando a gente fizer o plano, o novo parcelamento, a nova lei do parcelamento do solo, esse item vai estar lá. Então, não precisa isso. E lá atrás, também, nós criamos uma outra lei, até sugeri para o Cláudio, na época, fazer, que quem chegasse na cidade e quisesse perguntar alguma coisa, nós criamos uma lei para que a pessoa pergunte, e a gente não precisa fazer esse trabalho, a gente simplesmente fala sobre o zoneamento e da viabilidade de fazer naquele local.
Porque muita gente vinha e falava, eu posso fazer aqui? É complicado você dar uma resposta disso, é muito vago. Eu posso fazer aqui? Eu posso fazer um negócio aqui? Quer dizer, não é assim, né? Então a gente criou uma lei sobre isso e está lá, essa lei está vigorando, né? E a lei do parcelamento do solo, que não foi revogada, está valendo, né? Naquilo que não revoga, que o plano diretor não revogou nas disposições em contrário, que está lá citado, revoga essas disposições em contrário, está valendo a lei do parcelamento, né? E está valendo a lei do zoneamento. É confuso? É confuso. É muito confuso. Porque quando um plano diretor se instala e fala, revoga essas disposições em contrário e não revogou o outro, você fica meio doido, né? Porque você tem que ver aquilo que não está batendo e aquilo que está vigorando, né? Então, o plano diretor é a peça-chave. Abaixo da lei orgânica do município, o plano diretor é um instrumento do planejamento urbano, né? E nele tem também coisas sobre o turismo, sobre a cultura, sobre a habitação, tem tudo isso dentro do plano diretor, né? Então, todos esses elementos têm que estar lá sendo discutido pelos conselhos, discutido por todo mundo, para que a gente tenha uma peça para vigorar durante um tempo. 5 anos é bom? Não sei, acho que é. 5 anos, 3 anos. Hoje a sociedade muda tão rápido, né? Depois de 5 anos, você tem que fazer uma nova revisão, porque as coisas mudaram, né? E a cidade está crescendo, e a cidade está invadindo a área de água, né? Então, nós estamos com esses problemas na mão. Então, vamos lá, vamos passar em frente. Bom, os instrumentos, né, que nós temos do planejamento, então, basicamente é isso que eu estou falando. Tem o plano diretor, o disciplinamento do parcelamento do uso, que é a lei do parcelamento, né, o zoneamento ambiental, plano plurianual, diretrizes orçamentárias, orçamento anual, tudo isso faz parte, são instrumentos do planejamento municipal. A gente não pode fazer nada que não esteja no plano plurianual. Se a gente for gastar dinheiro com alguma coisa, tem que estar previsto no plano plurianual, senão o Tribunal de Contas vem e pimba, né? Então, além da gente pensar no planejamento urbano, a gente tem que pensar na questão legal para a gente não cair em problemas sérios aí de aprovação de coisa ou então investimento em elementos assim públicos, né? Por exemplo, como habitação, né? Que a gente tem que investir, a gente tem que estar prevendo tudo isso. Prevendo a lei federal e prevendo tudo isso, né? Bom, tem os programas setoriais, tem os planos de desenvolvimento, nós temos que estar tudo isso transformado em lei, né? Como tributário e financeiro, nós temos o imposto progressivo, né? O imposto, o IPTU, a contribuição de melhoria, incentivos e benefícios fiscais e financeiros. Então, isso são instrumentos tributários e financeiros do planejamento, né? Isso aqui a gente vai passar meio rápido. Os jurídicos e políticos são a desapropriação, servidão administrativa, limitações administrativas, tombamento de imóveis ou de imobiliário urbano, instituição de unidades de conservação, né? Hoje nós temos uma lei de unidades de conservação, né? Nós precisamos adaptar isso. Nós temos no plano diretor nosso estabelecido 18 parques, né? Então, a gente tem que organizar esses parques, tem que criar uma lei de parque, né? Para fazer com que os parques dentro da unidade de conservação possa existir. Nós temos uma verba de ICM aí por causa das unidades de floresta, o que restou, pouco que restou para nós aqui, né? A floresta nossa aqui é uma unidade de conservação. Aliás, foi a primeira do estado de São Paulo depois da lei do SNUC, do Sistema Nacional de Unidade de Conservação. Não sei se vocês lembram quando o Alckmin veio assinar aqui em Rio Claro o Horto Florestal sendo como uma unidade de conservação, né? Porque foi um trabalhão também, foi uma novela. Depois, uma outra hora, eu conto como é que esse horto veio parar na mão do governo do Estado. Mas foi aquele processo do Covas, junto com o Banco do Estado, Banespa, para limpar o Banespa. Aí nós recebemos toda essa área aí. Nós não, o governo do Estado, porque não é nosso. Aí tivemos que fazer um convênio para gerir aquilo lá, né? Então, hoje ele é uma floresta sustentável, tal, nós temos que trabalhar em cima disso. Por isso, o prefeito criou uma diretoria só para cuidar do convênio. E se vocês forem passear no horto no final de semana, vocês vão ver a quantidade de pessoa que está visitando novamente o horto. É coisa de 2, 3 mil pessoas, no ano 70 mil, 80 mil pessoas visitando a floresta estadual, né? Fazendo caminhada, estamos recuperando. Precisamos da ajuda de todo mundo para continuar essa recuperação, né? Agora precisamos recuperar o patrimônio histórico que está lá dentro. A instituição de zonas especiais de interesse social, né? Isso está muito ligado à questão da habitação,
Nós temos problemas seríssimos aqui, que temos que resolver. Por exemplo, o Jardim Progresso, que a gente sempre discute, né? Está todinho dividido, né? Está todinho dividido, que eu digo, os terrenos estão parcelados, foram feitos de 8 por 20, hoje são 4 por 20. Tudo irregular, tudo irregular. O pessoal não tem documento. Como é que você breca isso? É difícil, não é fácil brecar isso. Porque a pessoa compra um lote desse, tanto que a gente está fazendo uma modificação aí, não sei quem está fazendo, o Agnello teve uma ideia boa, de não fazer de 8 por 20, mas fazer de 7 e jogar a casa de um lado aqui, a casa do lado, para evitar o desdobro. Porque depois vem a promotoria e fala, vocês não fiscalizaram. Não vai desdobrar. Aí você tem que criar uma lei de interesse social, uma ZEIS, uma zona especial de interesse social, que aliás o Estatuto da Cidade trouxe, para tentar regularizar isso. Alguns lugares a promotoria concorda com isso, outros lugares não. E tem mais loteamento caminhando nesse sentido. Porque a pessoa faz o quê? Como é que a pessoa faz? Ela compra o lote. Aí ela constrói o seu núcleo, daí ela traz um parente lá de fora e pumba, constrói mais uma sala, um quarto para o cara. E aquilo vai crescendo. Aí esse parente vai embora, volta. Aí ele pega, ele vende para um terceiro. Aí o terceiro vem na secretaria e fala, cadê meu documento? Eu quero documento. Eu comprei aquilo lá, eu quero documento. Certo? Aí não parcela. Então são problemas que a gente enfrenta no dia a dia, complicadíssimo, e esses loteamentos têm que tomar muito cuidado com o que vai se fazer. Por isso que o conjunto habitacional é uma coisa interessante, porque já vem pronto, né? Mas precisa tomar cuidado também, que às vezes acontece de parcelar. Então nós temos vários problemas aí na cidade, de loteamentos que estão sendo divididos, todas as casas sendo divididas ao meio, né? E aí fica uma dificuldade muito grande para regularizar. Bom, concessão de direito de real de uso é aquele que de terras públicas, foi para regularizar situações em terras públicas. Concessão do uso especial para fins de moradia, parcelamento e edificação compulsórios, isso aí é um instrumento. Uso capião especial de imóvel urbano, você sabe que foi criado um uso capião para terrenos menores que 250 metros, né? Então, quem tem uma única unidade e não tinha documento, né? Para vocês terem uma ideia, é uma coisa engraçada. Aquela área do bairro do estádio, toda, e a gente não sabe nem onde que ela começou, é doação do Rafael Tobias Paz de Barros, do 2º Barão de Piracicaba. Não tem documento. Não tem documento. A prefeitura nunca regularizou aquilo. Quem tem documento lá fez uso capião. Tá? Aí tem uma outra área lá para trás que era do Teixeirão. Teixeirão é que era dono daquele prédio lá da Claretianas, né? Aliás, tem uma história de que a estação ferroviária era para sair para lá, mas por causa de uma briga política no começo do século, no final do outro século, a estação acabou vindo para cá, né? Porque a ferrovia chegou aqui em 1876, né? Esse é um outro capítulo do patrimônio histórico que a gente tem que discutir, que Rio Claro perdeu muito com isso. Infelizmente, não planejamos a cidade com relação ao patrimônio histórico e detonamos tudo que a gente tinha construído no século XIX. O século XX, perto do século XIX, foi um desastre. Um desastre, né? Mas tudo bem, isso é um outro capítulo. Direito de superfície, direito de preempção, outorga onerosa do direito de construir e de alteração de uso. Rapidinho, direito de superfície, direito de preempção. O que é isso? Né? A gente pode fixar em lei áreas que a prefeitura poderá usar. Né? Então, isso tudo tem que ter lei municipal. Olha, tudo isso que eu estou falando aqui tem que ter lei municipal. Aí a pessoa, antes de vender, e isso nós vamos fazer, a pessoa, antes de vender, tem que primeiro oferecer para a prefeitura. Se a prefeitura, em 30 dias, não ocupar ou não fizer a desapropriação, aí ela está liberada. Mas ela tem que primeiro oferecer para a prefeitura. Por quê? Você tem um planejamento para fazer. Né? Por exemplo, nós estamos lá na iminência de tirar a linha férrea daí, porque não tinha como recuperar mais isso. Né? Tem um pouco de saudosismo aí, às vezes informação deturpada, que, não, por que não fazer um metrô de superfície e tal? Não, da situação que ficou, que foi o maior desastre ocorrido no século XX na América Latina, acho que foi a destruição da ferrovia, acho que não tem nada pior do que a destruição da ferrovia, mas destruiu, não tinha como recuperar. Você recupera para turismo, mas você não recupera para planejamento urbano. Né? Você pode até fazer outros tipos de transporte ferroviário, mas não com essa estrutura que estava aí. Né? Vocês veem o trabalho que a ALL está tendo aí para recuperar determinados trechos da linha, e agora nós temos uma surpresa aí, até interessante para vocês saberem, ela vai duplicar de Tirapina a Santos.
porque ela tem um prejuízo enorme com uma linha só, um trem tem que parar para passar o outro, assalto. Você sabe que tem grupo aqui que sai daqui para assaltar o trem, né? Assaltar o trem, assaltar gasolina, assaltar um monte de coisa. Tem grupos aí formados para ir lá fazer assalto, né? Então, para o trem e tal. Então, vai duplicar tudo e vai passar dentro de Rio Claro essa duplicação. Então, a gente tem que estar atento, né? A gente está lá na APA, eu sou secretário executivo da APA, do Corumbataí, Botucatu, Tejupá, como ele falou. Então, lá a gente fica sabendo de todas as coisas. Tudo que passa por dentro da APA tem que passar pelo conselho da APA. Foi uma criação que o Graziano forçou. A APA existe desde 80 e pouco, tá? Então, a gente tem agora que tomar mais cuidado. Então, qualquer coisa que vá ser aprovado dentro da APA, quem tem áreas em APA, quem tem que passar pelo conselho. Se é plantação de cana, se é ferrovia, se é extração de areia, se é mineralogia. Nós temos um problema sério né, na área de extração mineral aqui em Rio Claro, né? Vocês viram o que aconteceu com Santa Gertrudes com a água, né? E nós precisamos proteger a água. Quando eu falo precisamos proteger a água, eu falo, tomem cuidado o que a gente vai fazer com as nossas nascentes. E os loteamentos estão avançando em cima da água. Então, nós precisamos tomar muito cuidado, porque nós podemos ficar sem água também, se a gente não cuidar disso. Então, quando a gente faz exigência de mata ciliar, de APP, de tudo isso, não é brincadeira, nós não estamos brincando, né? Não é que a gente não quer que instale, mas a água é o maior bem que nós temos hoje, né? Então, nós precisamos tomar muito cuidado, precisamos ter claro esse mapa. Nós acabamos de aprovar um projeto agora no FEIDRO para fazer o diagnóstico ambiental. Tá? No FEIDRO nós aprovamos, somando com mais algumas coisas que a gente aprovou lá, a Secretaria aprovou que nós vamos fazer, além disso, nós vamos fazer o projeto de macrodrenagem urbana e rural. Nós temos mais uma verba de 800 mil do FEIDRO. É uma burocracia tremenda, mas conseguimos aprovar, agora falta tirar o dinheiro, né? O DAI aprovou mais 4 milhões aí para fazer o controle da água, porque nós tínhamos um desperdício de água enorme na nossa rede. Por isso que vocês viram toda aquela troca que nós fizemos no começo do governo, aquele transtorno de fazer buraco no chão, foi por causa do desperdício. E ainda temos o desperdício, tá? Ainda temos muito desperdício. Então, o DAI está cuidando disso, já economizou muito, né? A CETESB controla algumas coisas, né? Então a gente tem que ter todos esses parâmetros quando a gente vai pensar num determinado assunto, né? Quando a gente fala, olha, vai loteamento para lá, mas será que a Foz vai levar a rede lá? É um outro problema que nós estamos enfrentando. O que ela pôs no contrato? Ela vai fazer de graça ou vai cobrar do loteador? Nós estamos enfrentando esse problema, né? Como é que a rede de esgoto vai chegar lá? Como é que o emissário vai chegar lá? Vai cobrar? Não vai cobrar? Então, nós vamos ter que discutir isso publicamente e nós estamos tentando fazer isso. Certo, Aguinaldo? Estamos tentando fazer isso. Bom, outorga onerosa do direito de construir, eu vou falar um pouquinho sobre isso e vou mostrar uns slides para vocês. Transferência do direito de construir, isso é um outro instrumento. Por exemplo, você tem um patrimônio histórico, você tem direito de construir ali, mas você não quer que derrube, ou a prefeitura não quer que derrube o patrimônio histórico. Você pode transferir o direito de construir para um outro lugar, onde a gente instale, por exemplo, uma operação urbana consorciada, né? Então, você cria uma lei municipal onde você não destrói aquele patrimônio histórico, mas também não tira o direito da pessoa de construir. Isso pode ser até um título negociado na Bolsa. É complexo, não vou parar agora para falar disso, senão a gente não chega no fim, mas ele pode ser um título. Eu vou só me ater a operações urbanas consorciadas, porque é uma novidade maior de todas essas coisas aqui, né? Operações urbanas consorciadas, está aí, eu vou passar uns slides rápidos para você. Como é que está meu tempo? Aí? Como é que está meu tempo? Pode ir mais um pouco? Hã? Então, eu vou ter que ir rápido. Agora, vamos falar de futuro, vamos falar de outras coisas que a gente está trazendo de dentro do Estatuto da Cidade, para vocês terem uma ideia de como que a gente está pensando. Esses problemas que eu falei para trás aí são muitos, são muitos. Eu apenas passei assim uma pincelada com relação à legislação. É uma legislação que nós temos que seguir, então nós temos que pensar nisso. Cada um desses elementos que estão estabelecidos no Estatuto da Cidade, nós temos que ter
esses elementos no plano diretor, e cada um deles tem que ter uma lei específica, uma lei municipal específica, que vai envolver a vida de todo mundo, seja construtor, seja quem está fazendo desdobro, quem está fazendo loteamento, quem está fazendo condomínio. Aliás, nós tivemos uma outra coisa, antes de entrar nessa parte aqui, só para esclarecer, nós temos uma polêmica grande com loteamento fechado, e nós temos uma polêmica ainda com condomínio, né? Porque no nosso plano diretor entrou o condomínio urbanístico, né? Aí que nós apanhamos lá, né, Jeromel, pessoal, a gente tem esse problema com condomínio urbanístico, porque eles criaram o condomínio urbanístico, que é muito natural, porque é uma realidade, né? Mas nós não temos uma lei ainda do condomínio urbanístico. Então, algumas coisas que tinham conflito no plano diretor, por exemplo, falava assim, não pode condomínio lindeiro. Nós estamos mudando isso na Câmara agora, antes de fazer até o plano diretor. Não sei se a gente consegue, né? Mas estamos numa luta lá para ver se a gente muda isso daí. O que significa não pode fazer um condomínio lindeiro? Quer dizer que se eu tiver uma quadra aqui de 8, 10 mil metros, quero fazer um condomínio aqui, eu não posso. Não é isso que a gente discutiu lá? Então, aí nós estamos mudando, porque a lei ficou aberta, não sei, ou mal feita, ou mal redigida. Isso iria para a lei, para a lei específica, né? Outra coisa, condomínio tem que deixar 10% de área verde, 10% de área institucional. Como? Como? E se a área já foi parcelada? Porque todo mundo sabe aqui como é que funciona condomínio, né? Condomínio está baseado na lei de 1964, tá? A lei que rege o condomínio, 1964. A lei de parcelamento do solo, 1979. Então, na época de 64, né, da lei de condomínio, o condomínio era para fazer um prédio, uma torre, né? Hoje o cara faz 200 casas dentro de um condomínio ou faz várias torres, né? E usa a mesma lei de 64, né? Não é assim que funciona para incorporar, não é essa lei? Então, veja o conflito que deu isso, né? Então, como é que é isso? E se a terra já foi parcelada, se já deixou 10% de área verde, se já deixou 10% de área institucional, para que eu vou ter que deixar de novo? Né? Essa é uma polêmica, tá, do condomínio. Então, o condomínio, que hoje é uma tendência de mercado e de tudo, precisa ser regulamentado. Isso também nós vamos discutir no CDU. Não é? Então, todas essas leis têm que ter a lei específica. Bom, o que é isso aqui? Eu tenho que correr agora, hein? Isso aqui é a proposta que nós temos de operação urbana consorciada. O que é operação urbana consorciada? Nós não temos dinheiro para tudo, mas temos que desenvolver a cidade. Nós precisamos valorizar as áreas para que o investidor, a empresa privada, como estava lá escrito lá atrás, parceria com empresa privada, venha investir nesses locais. Mas não venha investir desordenadamente, venha investir para ter seu lucro, mas para que a cidade também cresça ordenada. Então, existe uma figura chamada operação urbana consorciada. Vou citar 2 exemplos fáceis de vocês enxergarem aqui, né? Lembra a ligação lá da Faria Lima, que ligou ali a Pedroso de Moraes, que vem lá de baixo e ligou com a Pedroso de Moraes? É uma operação urbana consorciada, que foi feita ainda, acho que na época do Maluf, começou na época do Maluf. Por quê? Você faz os melhoramentos, você faz uma lei, onde você vende solo criado, né? Você faz alguns benefícios onde a pessoa, ao longo do tempo, ela vai ter, o investidor, ao longo do tempo, vai ter o seu local, o seu investimento com lucro lá na frente. E, em compensação, você instala a infraestrutura, você modifica a região, você modifica tudo. Outro exemplo rapidinho ali, em frente ao Parque Antártica, aqueles prédios que saíram ali, é uma operação urbana consorciada enorme ali, entendeu? É devagar? É devagar. Uma operação consorciada leva 20 anos, 30 anos, depende de como você vai pôr na lei. Mas você precisa tirar uma favela dali, isso entra na operação consorciada. Você precisa fazer a infraestrutura de uma rua, isso entra no... Então, você tem que ter a outorga onerosa do direito de construir, você tem que ter o solo criado, né? Porque você vai criar solo. Por que quando cria solo, você não deixa a área verde e a área institucional? Por que você não colabora com a coisa? Então, é isso que vai entrar na sequência, né? Porque nós precisamos da infraestrutura. Mas só nós precisamos da infraestrutura? Não, o investidor também. Ele precisa estar num lugar valorizado. Ele precisa ter um lugar que tenha infraestrutura. Então, eu vou passar rapidinho uma das coisas que nós estamos estudando
inclusive com uma empresa contratada para isso, essa operação. Por quê? Porque nós vamos tirar a linha. E nós temos aqui, nós estamos apostando que isso possa dar certo, quer dizer, isso tudo é proposta, né? Porque nós temos uma demanda reprimida. Eu acho que nós temos uma demanda reprimida, por áreas e por local. Então, uma vez que você tira a linha, você muda a vida da cidade. Você muda o transporte, que é uma das coisas principais do Estatuto da Cidade, é oferecer transporte de qualidade, oferecer uma outra rede de transporte. Bom, vou passar rápido algumas coisas para a gente entender, né, que aí é um dos trechos que a gente precisa investir. São estudos que a gente foi fazendo do sistema viário. Você tirando a linha, talvez você tenha uma entrada lá, Washington Luiz, uma nova entrada no futuro, que vai passar por todo o interior. Você tem um braço que vai lá para o Fórum, você tem outro braço que vai para Batuvi, né? Então, você tem várias áreas sem ocupação, sem tratamento, sem nada nessa aí. Por isso, o plano de drenagem urbana que nós estamos fazendo também. Então, o plano de drenagem urbana vai nos orientar sobre a ocupação de tudo isso, para acabar, não termos enchente, não temos problema de outras coisas. Então, o plano municipal está lá, no FEIDRO, para a gente arrancar esse dinheiro do FEIDRO e fazer o plano, né? Ao mesmo tempo, o levantamento ambiental, nascentes, córregos, rios, todos os levantamentos ambientais nós vamos ter que ter na mão. Isso chama diagnóstico ambiental. Nós não temos diagnóstico ambiental aqui. Não sabemos onde estão as nossas nascentes, onde estão os nossos córregos. E isso vai fazer falta no futuro, porque quando você acaba com isso, você vai acabando com a água, né? Então, você tem que recuperar isso. Algumas cidades recuperam seus córregos para recuperar a água. Você recuperou a mata, você recuperou a água, né? Então, tem cidades muito interessantes nesse problema. Algumas vias, nós vamos ter que trabalhar em cima dela. Eu não vou parar aqui, porque é uma coisa que também é um estudo comum. Essa via lá, o anel viário lá em frente à faculdade já vai ser assim, já em frente ao Unesp já vai ser nesse modelo, né? Um modelo que vai ter ciclovia, vai ter uma porção de coisa, né? São estudos que a gente está fazendo. Aqui você vê o traçado, né? Onde a gente está lá. A gente só tem um empecilho, por enquanto, que é a retirada da oficina, né? Porque se tivesse retirado a oficina, o governo federal já teria passado tudo isso para nós, né? Já conseguiu, o prefeito já conseguiu uma parte disso, que é da Avenida 24 para frente. Então, já podemos pensar num planejamento já para essa área. Aí temos que tirar o resto, né? Felizmente, quando o governo federal tomou essa posição, levou tudo aquilo que estava na mão da rede ferroviária para o governo federal. Falou, peraí, não vão vender as áreas não, porque estavam uma ratazana vendendo área aí, tá? Estavam vendendo tudo quanto é coisa aí, né? Quase que escapou um monte de coisa aqui e nós ficamos perdidos. Venderam o pontilhão da Avenida 7. Nós vamos ter que recomprar agora, tá? Venderam o pontilhão, 2.000 metros ali na Avenida 7. Agora nós vamos resolver o problema da Avenida 7, temos que recomprar a área. Podia ter vindo de graça para nós, né? Mas tudo bem, vamos ter que comprar. Quase que foi o resto, né? Então, esse é um estado. Aqui o sistema viário nosso que a gente vai ter que trabalhar em cima. Ver como é, todo mundo, eu não preciso nem falar a dificuldade que nós temos em Rio Claro de trânsito, né? De cruzar a cidade, não preciso nem falar, né? Quer dizer, então, nós não temos uma avenida grande, nós não temos um escoamento tranquilo, nós não temos muita perspectiva de ter também, se a gente não usar esse miolo, porque nós estamos cercados pelo Ribeirão Claro e pelo Corumbataí. Então, nós estamos com um problema sério, né? Então, a gente está estabelecendo, olha aqui aquele, para lá é o Distrito Industrial, tá? Então, mais ou menos, são estudos que a gente está fazendo, a linha está passando aqui, ó, tá vendo? É esse escuro aqui, né? O Distrito Industrial precisa ser regulamentado, porque até hoje o Distrito Industrial não é um loteamento, ele é uma área apenas, né, que foi determinada lá atrás, e cada um que faz o seu parcelamento tem que deixar seu sistema viário, tem que deixar rede de água, rede de esgoto, rede elétrica, tem que pôr como um parcelamento comum, né? Então, o Distrito Industrial tem que ser melhorado. Outros distritos têm que ser criados na cidade. Nós temos um conflito enorme, diariamente, com empresas que perturbam, está aí, né, Danúzio, um problema que nós temos lá para resolver, lá no Kennedy,
de empresas que fazem barulho, né? Nós temos uma região de conflito hoje no Jardim São Paulo que é bárbara, né? O cara vai lá, aprova o barracão, lá como zona comercial, como barracão comercial, vai lá na engenharia, aprova o barracão, aí começa como comércio, daqui a pouco quer pôr uma indústria dentro, aí o zoneamento não permite, aí vai chorar com a gente lá, né? Quer dizer, é um rolo o dia inteiro, de barulho. Então, existe no plano diretor incentivos para tirar as indústrias da área residencial, das áreas residenciais e ir para lá. Precisa transformar isso numa legislação ágil, nós precisamos trabalhar em cima da legislação para que isso possa acontecer, né? Porque, por enquanto, nós só temos o Proderc de incentivo aí, né? Então, tem que melhorar essa legislação. Vamos em frente aqui. Olha, só uma curiosidade, está vendo aqueles azuis lá em volta? Você imagina isso em 1980. O que foi criado nessa cidade na década de 80? Jardim Novo 1, Jardim Novo 2, lá para frente, todos aqueles que eu citei, Bom Sucesso. Imagina o Bom Sucesso, até hoje não está asfaltado. Isso é planejamento urbano? Veja bem o que aconteceu na década de 80. Aquilo lá tudo, ó. Então criou um problema para nós, né? Criou no planejamento urbano aqui uma situação caótica. Como é que vai levar água? Vou contar só um fato rapidinho. Uma vez nós estávamos lá na habitação, não sei se vocês conhecem o Henrique de Barretos, veio para fazer um loteamento aqui, da HM, o Henrique, já tinha feito mais de 100 mil casas na cidade. Ele viu o Jardim Novo lá, viu uma área vazia aqui, foi ocupando, né? Foi fazendo o projeto, foi lá, tal. Ele não é ingênuo porque já é um macaco velho, mas ele acreditou que aquilo lá tinha água. Aí ele fez todo o projeto, veio o topógrafo, deixou para ir buscar a certidão do DAI depois. Chegou lá, o DAI falou, não tem água aí. Você tem que levar a adutora lá do Jardim Centenário até lá, passando pelo Guanabara, custa, na época, R$800 mil. Inviabilizou o loteamento. Certo? Por quê? Não tínhamos investimento em água, em adutora para levar água. E nós estamos assim em vários lugares da cidade. Então tem que rever tudo isso. Quando eu falo zona de expansão, né, quando eu falo, será que o esgoto vai chegar lá? Será que a água vai chegar lá? Né? Então tem que ver isso. Já teve condomínio aqui no Jardim São Paulo que a água não passou do 2º andar. Então, além de você ter que ter a viabilidade, se tem rede é uma coisa, se tem potencial para alimentar aquilo é outra. Então, tem que tomar cuidado. Para isso, nós criamos uma comissão, né? Uma comissão que é chamada Comissão de Aprovação de Projetos. Agora são 5 secretarias e mais o DAI junto dessa comissão, para que não fure isso, para que todos vigiem a gente mesmo, vamos dizer assim, né? Porque nós é que vamos ter a responsabilidade perante a promotoria de responder pelas irregularidades, né? Então, parou esse negócio, agora vai passar tudo pela Coap. Sendo multifamiliar, multidomiciliar, multicomercial, multiindustrial, vai ter que passar por lá, entendeu? Porque já estão surgindo uma porção de coisas aí também, que são interessantes, não digo que não são interessantes, de kitnets e tudo mais, mas sem garagem. E a vizinhança está reclamando, o nosso ouvido é que fica lá ouvindo tudo isso, as reclamações, né? É errado fazer isso? Quer dizer, não é errado fazer a kitnet, mas tem que fazer de um jeito que não crie problemas urbanos, né? Que a gente vai ter que fazer isso. Bom, vamos em frente, aqui são estudos. Esse, então, está um pouco escuro aí, porque o fundo, mas aqui é a área do aeroporto, e em toda a área em torno da avenida, nós podemos criar uma operação urbana consorciada. O que é uma operação urbana consorciada, então? É um projeto para uma determinada área, fixado em lei, onde todo o dinheiro investido do solo criado vai para aquele investimento. Então, isso é projetado antes por todo mundo, pelas pessoas envolvidas, pela Câmara Municipal. Então, vamos supor, você tem que ter uma escola ali, você tem que ter uma UBS ali, você tem que ter uma polícia ali. Então, você estabelece isso e vende o solo criado, né? Você valoriza a área, você põe infraestrutura na área. Então, isso são instrumentos modernos do Estatuto da Cidade, e lá em São Paulo já tem muitas, isso começou já em Belo Horizonte em 1980, em Porto Alegre, em São Paulo, em Brasília, em outros lugares onde se fez o solo criado, né?
Então, isso já é uma lei velha que o Estatuto da Cidade pegou e arredondou, né? Isso que está no Estatuto da Cidade não é novidade do solo criado, né? Então, nós vamos ter que determinar as zonas onde vai se estabelecer o solo criado aqui em Rio Claro. Então, assim como você deixa 10% de área verde e 10% no área institucional, você imagina que você está montando um loteamento em pé, né? Então, há uma contrapartida necessária nesse estudo todo. Então, nós temos que tentar fazer isso, né? Vou rapidinho aqui, essa metodologia que foi usada, nós fizemos estudo de população, estudo até de salário, uma projeção para 2030. Então, nós estamos com esses estudos na mão, para encaminhar essas propostas. Logicamente, vão ter que ser discutidas, tudo isso. É que o tempo é curto, eu não vou poder parar aí, né? Mas a gente tem um potencial de solo criado só nessa região aí de mais de 800 mil metros quadrados, né? Isso significa que nós não vamos vender, não vamos correr só em cima da água lá. Nós vamos correr para cima também, né? E a gente estabeleceu alguns parâmetros para isso. Sempre a gente vai ter que estabelecer alguns parâmetros para isso. Alguns modelos, esses são os estudos que a gente fez de população, de tudo isso, junto com uma equipe contratada pela prefeitura. Vou passar rápido, que o tempo é curto, né? E só para a gente ver mais alguns desenhos aqui, nós temos ali dentro da área do aeroporto, por exemplo, nós não podemos queimar essa área, nós temos que fazer um projeto para essa área. Podemos até tirar o campo do Rio Claro, por que não? E soltar aquilo para prédio, por que não? Por que ficar com aquele campo apertado ali, mal construído? Por que não construir um campo moderno dentro da operação urbana consorciada e liberar aquela área para empreendimento, né? Quer dizer, então nós temos várias áreas na cidade com esse potencial de crescimento, com esse potencial de investimento, né? Que é aí que a gente chama a empresa privada, dentro daquilo que o Estatuto da Cidade colocou. É quase que estabelecer uma parceria mesmo, nesse sentido, né? Aqui são as projeções. Aquela área da Unesp lá foi colocada, toda aquela região também como uma operação urbana consorciada, porque você vai ver que aquilo vai ser uma transformação em menos de 5 anos aí, de uma coisa assim, monstro, né? Se ninguém sabe aqui, pelo menos alguns não têm essa informação, o pré-sal, a parte do pré-sal de geologia, o polo é Rio Claro. Assim como na parte de engenharia Unicamp, o polo é Rio Claro. Tudo que se dizer a respeito de pré-sal na área de geologia está aqui dentro da Unesp, né? E isso traz o quê? Só de técnico do exterior que vem para cá é uma monstruosidade. Vem ter que morar aqui, tem que ficar 1 ano, 2 anos, tudo isso, estudante, técnicos que vêm para cá. Tudo tem que passar por ali. Não sei se foi um investimento de 12 milhões que teve naquele prédio inicial, quando você entra pela 24, ali tem um prédio enorme, que são os laboratórios do pré-sal. Vocês podem ir lá, tem um museu, tá? O professor Dimas é que coordena tudo isso, né? Então, nós estamos num boom de desenvolvimento que pode não estar aparecendo agora, mas daqui a pouco vai aparecer, tá? É mudança na avenida, é lá a questão do Inocop, são as outras avenidas que a gente está fazendo, a liberação da Avenida 7, liberação da 32, a emenda lá da Ulisses Guimarães para chegar na Unesp, o asfaltamento até a Avenida Brasil, a liberação aí da ferrovia, quer dizer, isso vai mudar toda a cidade, e nós precisamos que as pessoas invistam, né, nisso, né? Quer dizer, nós precisamos, a cidade precisa, todo mundo precisa que invista nisso. Então, às vezes, é mais interessante a gente sentar e pensar nessa verticalização. Pensar na verticalização, tem que pensar no adensamento. Precisa ver se a infraestrutura que está lá embaixo aguenta, né? Se vai ter que mudar, se não vai ter que mudar, se vai ter que fazer contribuição de melhoria, se a operação urbana consorciada resolve esse problema, né? Quer dizer, em vários setores onde a gente vai investir, né? Então, esse investimento que a prefeitura não tem dinheiro para fazer tudo isso sozinho, nem pensar, né? Nem pensar. Mal consegue se manter em pé, né? Com as dívidas que tem. As pessoas às vezes falam assim, nossa, mas que inchou a prefeitura. Aí é uma discussão muito profunda, falar em inchar a prefeitura. Você precisa de gente, nós não temos técnico, gente, nós não temos gente para trabalhar. A cidade cresceu, você precisa de gente lá dentro trabalhando. Então, isso é inchar a prefeitura? Não. Privatizar é bom? É bom. Em alguns setores você tem que privatizar, mas outros você tem que economizar, você tem que ter gente lá dentro trabalhando.
O lixo é para privatizar? É para privatizar. Ninguém vai ficar cuidando do lixo, só a prefeitura. É dificílimo, dificílimo. Você tem que privatizar. Tem coisa que tem que terceirizar. Mas tem coisa que você tem que manter, você tem que ter uma frota mínima. Nós tivemos que recompor frota de trator, frota de caminhão, frota de carro, frota de tudo, que era tudo alugado ou arrebentado. Né? Nós temos foto de tudo isso. Então você tem que ter um mínimo para poder fazer, caminhar e fazer todas essas coisas. Né? Bom, essas são as áreas. Eu sei que o nosso tempo está curto, só para mostrar. Isso é uma tipologia de uma forma de ocupação, né? Para colocar nessas áreas, né, nessas áreas de operação urbana, tem milhões de projetos, né? Então, foi só chutado aqui um tipo de desenho, né, que você poderia ocupar esses locais. Então, quando se fala em outorga onerosa do direito de construir, é isso, você estabelecer uma hierarquia de investimentos na cidade, diante do zoneamento. Aí a lei do zoneamento é muito importante e muito difícil de fazer. Você tem os corredores de atividade diversificada, onde você pode pôr zona mista, onde você pode pôr moradia com comércio, onde você pode... Você tem áreas que são só residenciais. Eu acho injusto, por exemplo, você tirar o direito adquirido de alguns bairros, de alguns loteamentos que já têm o direito adquirido, onde é só residencial. Você não pode modificar isso da torta e à direita. Eu acho que a gente tem que proteger quem tem o direito adquirido, né? Criar novas soluções. Tem algumas áreas de conflito, como eu falei no Jardim São Paulo, onde os barracões foram tomando conta e foram se encostando nas residências, e hoje você tem 1000 reclamações em cima disso, e tem que regularizar, e a gente às vezes não tem o instrumento legal para regularizar. Então fica aquele conflito, aquele bate-boca lá, né? Com a gente lá. Né? Hoje mesmo tivemos um exemplo aí, né, Piscine, de uma escola que quer se instalar numa região e ter um conflito com a lei assim muito grande, né? Mas é possível, mas tem que discutir muito, né? Pode ser que alguém entre, isso é uma tipologia, pode ser que alguém entre com uma ação, aí você tem que se defender, aí você tem que justificar por que está pondo ali, por que não está pondo, né? Você aumenta tráfego, você aumenta barulho, você aumenta buzina, estacionamento, tudo mais. Tudo isso está envolvido em cada uma dos projetos que a gente tem pela frente. É que a gente não pode entrar em detalhes mais, isso seria um dos tipos de ocupação, onde você teria prédios comerciais, prédios residenciais, né? Aqui na frente você teria prédios mais baixos, depois você teria uma visão mais... Então você tem que pensar um pouco na beleza da cidade também, você tem que pensar que nem tudo é dinheiro, você vê a dificuldade que nós estamos tendo de trânsito aqui em Rio Claro, né? As coisas tudo espremidinha. Fica 7 horas da manhã naquela Rua 6, perto do Onan, você vai ver o que vem de gente lá na Rua 6, com moto, bicicleta, blá, blá, blá. Aí vem a questão de segurança, vem a questão de acidente, aumenta problema na saúde, aumenta o custo da saúde, aumenta tudo isso. Quer dizer, a questão urbana, ela está antes, ela tem que prever isso, porque senão é custo para a cidade, é custo, né? Então, tudo isso a gente tem que ver. Com a avenida, evidentemente, a gente teria um projeto do Aeroclube, que a gente pode ocupar, aí não está o campo de futebol, pode entrar o campo de futebol, também uma ideia, né, de fazer um tipo de ocupação daquilo ali, né? Isso pode ser feito tanto como o direito de superfície da prefeitura, como pode ser vendido, pode ser uma área da prefeitura cedida por 100 anos, 80 anos, como pode ser vendido também. Tem várias alternativas para a gente ocupar uma área como essa, né? Nós temos 114 praças, precisamos cuidar das praças. Como é que a gente vai cuidar das praças? A gente precisa fazer parcerias com as pessoas, porque às vezes você bota ali 1000 pessoas dentro de um prédio, né, de um conjunto de prédios, mas não prevê que isso tem consequência ali, né? Isso vai ter consequência, você precisa cuidar da área, você precisa... Não é só se esconder dentro de casa que a gente vai resolver o problema, né? São algumas formas de ocupação, tá vendo? Algumas formas, algumas sugestões de ocupação das áreas, onde seriam feitas as operações urbanas consorciadas. As oficinas também saindo dali, você pode bolar alguma coisa. Ali na oficina nós temos 234 mil metros, mais ou menos, só na área das oficinas, sendo que uma parte está no poder da União e outra parte está no poder da CPOS, Companhia Paulista de Obras e Serviços. Nós temos 50 mil metros ali que nós temos que comprar
da CPOS se a gente quiser aquela área. Porque naquela divisão que eu falei lá atrás, quando se saneou, fechou a FEPASA, saneou o Banespa para poder entregar para o governo federal, essa área foi parar na mão da CPOS, porque tinha dívida, né? Então a FEPASA tinha dívida. É uma longa história que acabou com a vinda do Horto, que acabou com a CPOS tendo 50 mil metros ali na Avenida 24, e olha que 50 mil metros ali não é brincadeira, bem no centro da cidade, né? Está na mão da Companhia Paulista de Obras e Serviços. Nós vamos ter que comprar aquilo lá se a gente quiser aquela área para nós, senão a CPOS vai vender aquilo para outro, né? Então, nós estamos trabalhando em cima disso. Bom, são outros modelos aí, eu vou parar porque o tempo é curto, né? Aí já deu, né? A gente tem todos esses elementos para depois discutir, vamos levar para o CDU, evidentemente o CDU vai ter que fazer aquele esforço de continuar toda segunda-feira, né, trabalhando, porque só uma vez por mês não dá, né? A lei do CDU não prevê reuniões todas as semanas, mas eles estão fazendo um esforço grande para a gente discutir isso, porque, como eu falei, o coletivo é mais rico do que o individual. A gente pensa uma coisa, quando você chega na mesa, o camarada levanta, opa, mas como que eu não pensei nisso? Né? Então, o coletivo é muito mais rico do que o individual. Ninguém é dono da verdade, e aquilo que a gente faz em conjunto, a gente consegue chegar num consenso, consegue resolver. Nunca a gente vai ser perfeito, mas o grupo discutindo, chega a alguma conclusão, e aquilo vai, depois você revê lá na frente, e é isso que é a dinâmica do urbano, né? E das ocupações. Nós vamos ter que aumentar o perímetro, é uma coisa grave, complicada, né? Grave para nós atualmente. Tem muitas áreas querendo ser parceladas, né? Como a gente está conversando, que está em área rural, né? O módulo rural é 20 mil metros. Nós temos, o plano diretor não permite parcelamento em área rural, né? O que está correto, teoricamente. Você tem que ampliar o perímetro para poder chegar lá nessas áreas, para ser área urbana. Nós temos áreas ainda para regularizar, muitas áreas para regularizar. Tem alguns loteamentos, tem um ali entre o Bom Sucesso e Batuvi, que está totalmente irregular. Aquele outro também lá, como é que é, dos Bosques, né? Não tem infraestrutura nenhuma, foi construído na época que podia, em 77, quando podia fazer chácaras de recreio, né? Só que hoje aquilo está vindo, e quem faz a infraestrutura? Aquela área do Prone, do lado lá do Águas Claras, totalmente irregular, né? Então, nós vamos ter que trabalhar duro, trabalhar bem, conservar as nascentes, para a gente poder ter uma qualidade de vida no futuro. Nós temos que ampliar os distritos industriais, as zonas industriais, como eu falei aqui, isso vai ter que ser pensado, né? Então, nós temos uma série de coisas pela frente que, a CEPLADEMA está à disposição para isso. O pessoal está lá, pode ser que amanhã não esteja, o outro não esteja, mas a CEPLADEMA tem que continuar, esse planejamento tem que continuar, e cabe a toda a sociedade aí, através dos conselhos, através do CRECE, através das entidades, todas elas, participar desse discurso, porque senão as coisas vão acontecendo, de todo jeito vai acontecer, e aí vai ficar desordenado e a gente não vai conseguir organizar a cidade, né? Então, às vezes é preferível pensar um pouquinho mais, demorar 2 dias a mais, mas saber o que a gente vai fazer lá na frente, né? Sabemos que a terra aqui em Rio Claro é muito cara, né? É um pouco diferenciado da região, não sabemos por quê, mas é caro, né? E isso tudo tem que ser discutido, né? A terra é muito cara aqui em Rio Claro. Então, quando a gente precisa de uma área municipal para fazer um microdistrito, por exemplo, para pôr as indústrias, nós não temos área. Nós não temos área, o município não tem área, tem que comprar, desapropriar. Desapropriar é preço de mercado, não tem o que fazer, né? Então, nós estamos criando também uma outra área para uma área especial de, como que nós definimos lá? Por parque tecnológico, né? A gente quer ocupar aquela área também do parque, do lado do aterro, lá para frente, e tem uma área da CESP lá abandonada, com vários barracões, um negócio assim, dá até dó, dá até vontade de chorar a hora que você vê aquilo lá, né? A usina está voltando, então a gente tem áreas para ocupar, mas temos que ter critério, nós temos que saber o que nós estamos fazendo. Tá? Desculpa falar muito assim, corrido, tudo isso daí está à disposição de vocês, é só procurar os diretores na CEPLADEMA, e aí vocês poderão ter informação
um pouco mais detalhada sobre cada um desses assuntos. E quem quiser assistir a reunião do CDU também, né, pode assistir. Nós podemos, o Kassab está sempre lá também, a gente pode receber o pessoal lá para ouvir e palpitar e discutir com a gente a questão do desenvolvimento urbano. E o Condema também está funcionando, quer dizer, o Condema uma vez por mês se reúne e também discute as questões da cidade, aí todos os problemas que a gente tem. Muito obrigado, então. Desculpa o excesso de falação aqui, mas precisava falar isso.